Tomaram café da manhã ou não? Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Bom dia! Bom dia! Ah, agora sim, gostei de ver. Bom dia, turma. Prazer e satisfação estar aqui. Para quem não me conhece, me chamo Bárbara Brier. Vocês já perceberam o sotaque? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e sou a fundadora da Oficina Amiga da Mulher. Hoje eu vou ficar o dia inteiro nessa sala, apresentando os palestrantes e também vou palestrar em 2 momentos. No final de toda a palestra da Schaeffler, vai ter sorteio. Então, vocês chegaram, teve a inscrição ali com QR Code, né? Vai ter sorteio de 3 brindes. No final do dia, todo mundo que participou nessa sala vai estar participando do sorteio do carrinho de rolimã, ou carrinho de guia. Quem aí já andou de carrinho de guia, de rolimã? Monta? Ah, bacana. Eu ganhei 2, só que as minhas oficinas amigas tinham as crianças, aí fizeram aquela carinha de olho de gato de botas, aí eu tive que deixar meus carrinhos de rolimã tudo lá nas oficinas. Como é que tira das crianças? Não tem como, né? Mas é uma delícia. Então, vamos lá. Com muita energia, uma salva de palmas para o nosso querido Pablo. Seja bem-vindo, Pablo. Bom, muito bom dia a todos. Opa, pessoal animado, muito bem. Bom, vamos. O pessoal está chegando ainda, mas a gente já vai começar. Começou um pouquinho atrasado aqui, né? Então vamos trocar um pouco de ideia aqui, falar um pouco de motor, né? Acho que a maioria aqui é reparador, né? Todos, o pessoal balançando a cabeça aqui, a grande maioria. Então, vamos dar algumas dicas aí, algumas vivências do que a gente tem vê no campo, né? Não sou melhor do que ninguém que está aqui, tá? Muito pelo contrário, tá? Quem sou eu? Eu sou o Pablo, muitos me conhecem, aqui eu já vi algumas pessoas conhecidas, muitos não me conhecem ainda, mas a gente trabalha na Schaeffler, na parte de assistência técnica. Eu estou lá há 24 anos, já há um tempinho, e a gente faz essa parte de treinamento, né, palestras, dicas, também faz suporte em oficina mecânica quando é necessário, visita aí autopeças, oficinas, distribuidores, sempre na rua. E então no meu dia a dia eu não tenho tanta prática como vocês, tá? Por isso que eu falo, não sou melhor, eu não sou mesmo, porque eu não fico embaixo do carro o dia inteiro montando, desmontando como vocês. Mas então o que eu estou fazendo aqui, né? Na verdade eu teria mais que aprender com vocês do que vocês comigo, mas a gente, como trabalha na fábrica e tem essa função de dar o suporte, às vezes um amigo tem um problema, uma dúvida, a gente corre atrás da solução. Então, quando o outro colega tem aquela mesma dúvida, a gente já sabe, né? Porque já pesquisou, já correu atrás, já levantou, então já sabe responder. Então, a única vantagem que eu tenho é essa, né? Que eu estou dentro da fábrica e tenho a oportunidade de ouvir mecânicos do Brasil inteiro aí, então a gente vai correndo atrás das dúvidas e, consequentemente, vai aprendendo. Então, vamos lá. Vamos colocar na tela o sistema de distribuição, circuito primário, circuito acessório. Vamos ver o que a gente tem para passar para vocês. Apresentar a empresa primeiro, tá? Vou descer aqui para ficar mais próximo de vocês. O grupo Schaeffler, né, que onde a gente trabalha, é composto por 3 marcas. Tudo que é relacionado à transmissão, a gente vende na caixinha amarela da Look, da marca Look, tá? Então, embreagem, volante bimassa, elementos de câmbio, né? Sistema de acionamento hidráulico. E o assunto de hoje, a gente vai falar mais da parte de motor. Então, são os produtos da caixinha verde da marca INA, tá? Que temos kit de sistema de distribuição, circuito acessório, trem de válvula e parte de arrefecimento, bomba d'água, essas coisas. E a outra marca do grupo é a FAG, que a gente vai falar um pouco
Hoje ainda a gente vai falar um pouco de rolamento. Então aqui, rolamento de linha leve, pesada, diferencial, todo tipo de rolamento. Então, só uma dica aqui, né? As embalagens nossas, rapidinho vou falar, para quem compra nosso produto, percebeu uma leve mudança na embalagem. A caixinha da FAG antes era toda vermelha, hoje a gente tem aqui uma caixinha branca, só com uma faixinha vermelha na parte de baixo. E a caixa da INA, que era toda verde antes também, ela hoje é branca também, apenas com uma faixa verde embaixo. E a da Look, consequentemente, também é branca com uma faixa amarela. Por quê? Porque hoje nós estamos adequando as embalagens, né, fazendo o mesmo padrão para todas as marcas do grupo Schaeffler. Só deixar claro, porque às vezes as pessoas ficam com dúvida um pouco se mudou a embalagem, se não mudou, acha que é outro produto, e não é o mesmo produto, só mudou a embalagem. Mas para não tomar o tempo nosso aqui, que já começamos um pouco atrasado, vamos falar do circuito primário. O que nós temos? Kits, né? Hoje a gente não está meio deixando de vender os produtos avulsos e buscando trabalhar mais com kits. São soluções completas aí que você, dentro da caixinha, já encontra tudo o que você precisa, não precisa ir numa loja, correr atrás da polia tensora, da polia de desvio, da correia dentada, já está tudo dentro da caixinha. A polia tensora de desvio, correia dentada, parafusos, tudo que você precisa está ali no kit. Então mas temos alguma coisa avulsa também, né? Kit não só de correia dentada, mas de corrente. E circuito acessório também temos as polias OAPs, as correias, a parte de trem de válvulas, pivô, balancim, variador do eixo de comando, disco ajustável. Parte de arrefecimento temos as bombas d'água mecânica. Hoje temos as bombas d'água, chamamos de thermal management, que são as autogerenciáveis, ou as bombas d'água eletrônicas. Por exemplo, uma aplicação aqui, o motor TSI, por exemplo, o Golf, Audi, né, utiliza essas bombas d'água eletrônicas. Qual que é a diferença da bomba d'água eletrônica para a mecânica? Ela é um pouco mais sensível, né? Você precisa de um pouco mais de equipamento, de tecnologia para fazer a instalação. A bomba d'água mecânica, você só precisava de ferramenta mesmo, a ferramenta de aperto, né? As chaves de aperto, aí, basicamente. Hoje, as bombas d'água eletrônica, você precisa de um scanner, precisa para controlar o sistema, para resetar, por exemplo. Essa bomba, às vezes, ela vem fechada. Tem aplicador que, às vezes, compra e fala, o condutor, lá, o duto da onde vem o líquido de arrefecimento, ele está tampado. Não é que está tampado. Às vezes, ele tem uma válvula dentro dele, que quando você reseta o sistema no veículo, esse sensor ele abre automaticamente. Então, é tudo por sensor, né? Então, necessita um pouco mais de tecnologia. E para o condutor também, né? Não só nós aplicadores, mas os condutores dos veículos têm que prestar atenção em algumas coisas. O que, por exemplo? Aquele velho hábito de quando vai abastecer o veículo, chega o frentista ali com toda boa vontade, fala, e a água, o óleo, como é que está? A gente já vai abrindo o capô do carro, fala, dá uma olhada aí enquanto eu abasteço. E aí o cidadão fala, a água, o arrefecimento aqui, o radiador está baixo, eu vou completar. E liga a mangueirona lá e joga a água da torneira, né, da mangueira ali dentro do radiador. Nenhum carro, né, vocês sabem que pode trabalhar com água da torneira dentro do radiador. Mas as bombas d'água mecânicas, elas suportavam, né? Suportam ainda, as que ainda estão rodando, elas suportam. Pode ter uma reduçãozinha ali de vida útil, uma oxidação, um travamento no futuro, mas ela não vai parar de trabalhar por causa disso. Mas a bomba d'água eletrônica, não. Você colocou a água da torneira, automaticamente o sensor não vai reconhecer aquele líquido e já
você perde a bomba ali, o veículo já começa a falhar na hora que você sai do posto, o veículo já começa a falhar. A bomba já vai passar um tempinho aí, 1, 2 semanas, a bomba vai começar a vazar, vai perder a função dela de controle, de aquecer a água, de quando precisa, de resfriar a água. Ela faz tudo isso e o sensor já vai entrar em choque ali, não vai reconhecer mais, vai parar. Então a cabeça, né, o aplicador tem que se adequar a isso e o condutor do veículo também, né? Uma dica que a gente passa para vocês, né? Além de você fazer o seu trabalho de uma forma bem feita, explique para o condutor do veículo também o que ele tem que fazer, né? Porque não adianta você fazer a sua parte, você faz o seu serviço, libera o carro, não fala nada para o condutor do veículo, ele vai sair na rua, vai agir de uma forma errada, e dali a pouco esse carro vai voltar na sua oficina, de repente ele pode culpar você, né? Falar, ou o mecânico não montou direito, ou o produto é ruim, e sendo que o erro foi dele, né? Que deixou colocar a água da torneira no radiador. Então, ter essa integração com o cliente, né? Então, os produtos que a gente tem para circuito primário, kits aqui com polia tensora, polia de desvio, os parafusos, porcas, arruelas, correia dentada, enfim, tem vários tipos de kit. O feed, né, que é o nosso kit de circuito acessório, colocaram esse nome aqui, mas não é um nome em inglês, né, Front End Auxiliar Drive, mas nada mais é do que o nosso kit de circuito acessório. Então aqui outro produto aqui para a polia do circuito acessório do Honda, né? Essa vai no Civic, por exemplo. E que dica que a gente passa desse produto aqui, tá? Tem uma instruçãozinha na embalagem, tá ali na parte de baixo, vocês estão vendo um reloginho ali escrito 3 vezes. O que está falando essa instrução? Ela está dizendo o seguinte: quando você instalar esse produto, é uma polia, mas ela tem um pistão na ponta, porque ela é hidráulica, ela trabalha, não é uma mecânica, é uma polia hidráulica, trabalha com auxílio do óleo, e quando você faz a montagem dela, é sempre indicado pressionar o braço dela, que a gente fala, esse pistão dela deve ser acionado no mínimo 3 vezes. Se você quiser acionar 4, 5, 6, não tem problema, mas no mínimo 3 vezes você deve fazer o acionamento desse pistão que tem na ponta aqui desse produto, tá? Que é um procedimento que a gente chama internamente de acordar o produto. Você está acordando o pistão, nada mais é do que tirando o ar dele, né? Você está tirando o ar do sistema. E o que acontece se eu não fizer isso? Vai bater, tá? Você vai liberar o veículo, o seu cliente vai voltar e falar, está batendo aqui, fica tec, 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 ficam dando umas batidas dentro do motor, tá bom? E aí faz o quê? Aí você vai ter que descobrir o que vai ter que trocar o produto. E na verdade não é uma falha do produto, é um procedimento que deixou de ser feito. Então fica a dica aí para vocês. Então aqui mais alguns kits nossos aqui, né, de polia e correia. Então a gente vai falar do que aqui, né? Polias tensoras, tem as polias autotensionadoras, temos as polias de desvio. As autotensionadoras são as automáticas, tá? As tensoras são as manuais, as mecânicas, e elas são aplicadas aonde? Tanto em circuitos primários como em circuitos acessórios. Circuito primário é a parte do motor mesmo, que faz o funcionamento do motor, né? O acessório, a parte de ar-condicionado, as demais componentes do veículo. Então, aqui onde fica cada um deles, né? Só para a gente relembrar, circuito primário em cima, circuito acessório embaixo. Então, aqui, algumas dicas aqui, como que é a polia, né? O produto que a gente está falando aqui, para vocês relembrarem, polia tensora, como que ela é? Ela está aqui aberta, né? Ela tem alguns componentes. Por que eu estou mostrando isso?
Fala, não quero saber como que é o produto. Mas é só para a gente entender que não é um produto simples, que muitas vezes a gente pega na mão, você está vendo ela por fora. Então fala, isso aqui não é um item qualquer, é um rolamentinho com uma molinha dentro, não é. É um item de precisão, tá? Ele tem toda uma tecnologia por dentro dele. Então, às vezes a gente pensa, você vai na loja, tem um que tem um que custa R$100, tem um de 99, mas tem um que está R$60. Vou comprar o mais barato, vou comprar qualquer um aqui. Não, tá? Você tem que pensar o seguinte, é um item de precisão, é um item que tem uma tecnologia por dentro dele. Então vocês veem que tem vários componentes aqui, placa suporte, o pino tem uma mola dentro. Essa mola é feita dentro da fábrica, tem uma tecnologia para a fabricação da mola. O excêntrico tem um rolamento dentro, tem uma bucha, tem uma arruela, enfim. É um item de precisão. Então, aqui o tensor do circuito primário, vamos passar rapidinho aqui, né? Circuito acessório. Qual que é a função do tensor, né? Então, ele tem uma manutenção constante e automática de tensão nominal do sistema durante o desgaste e durante o estiramento da correia e também das oscilações de temperatura do motor. E a função dele também é absorver parte das vibrações geradas pelo virabrequim durante o ciclo de combustão. Então, enquanto o carro está fazendo o ciclo dele, uma das funções do tensor é absorver esses impactos. E o desenvolvimento, né? Como eu já disse, é um item de precisão, não é um rolamento. Tem muita gente que chama uma polia tensora de rolamento. É incorreto, tá? Chamar de rolamento. Não é um rolamento, é uma polia. Rolamento é um componente que tem dentro da polia, tá? Tem um rolamento dentro, mas o componente todo é uma polia. Então, ela tem vários parâmetros que a gente deve considerar. Rotação, carga, ruído, vibração, temperatura de trabalho, a correia que vai ser utilizada também, todo o sistema, né? O layout do circuito, você tem vários, dentro de um circuito não é tudo igual, cada carro tem o seu desenho, se a gente for passar o desenho de cada motor aqui, vocês vão ver que o desenho é diferente, o caminho que a correia dentada faz é diferente em cada veículo, né? Vocês já perceberam isso? Uns são mais fáceis de trocar, né? Tem carro que você troca em meia hora, você consegue trocar. Tem uns que você praticamente tem que tirar o motor fora para chegar ali, para trocar uma correia dentada, né? Tem alguns carros que dão um pouquinho mais de trabalho do que outros. Tem alguns aí que quando chega na oficina, você perde até o sono, né? Fala aí, já perdi o dia inteiro de trabalho. Hoje eu não vou marcar mais nada, que eu vou ficar a tarde inteira nesse carro aqui. Tem outros que já é rapidinho, né? Então é o desenho, o layout do circuito. Então a gente deve considerar as tensões máximas e mínimas também do sistema. Tem as características, né, dos tensionadores. Então, a manutenção automática dominal do sistema, que é feito pelo meio da mola de torção. Essa mola que é responsável pela absorção das vibrações do ciclo de combustão, tá? Então, a gente tem, dentro da nossa fábrica, nós fabricamos, a maioria dos componentes, nós mesmos fabricamos, tá? Temos uma tecnologia boa de fabricação de mola dentro da fábrica, até porque nós temos a Look também, que vamos falar de embreagem à tarde, que também usa mola. Então, vários produtos nossos que utilizam mola, os atuadores hidráulicos, nós fabricamos as molas. E a mola, ela tem uma parte fundamental nesse quesito de absorção de impactos e atritos, ruídos, né? Então, não é qualquer mola que eu posso colocar aqui. Ela precisa realmente exercer a função de uma mola. E quais são os kits que mais acabam dando trabalho para montagem, exigindo um pouco mais de cuidado, né? Eu separei alguns aqui
que a gente tem um pouco mais de solicitação de informação e a gente vai repassar isso para vocês. O kit da Amarok, tá? O motor da Amarok exige um cuidado grande. Então aqui eu peço para vocês, vai montar a polia tensora, o sistema da Amarok, dá uma ligada na fábrica antes. A gente tem nosso 0800 011 1029, depois a gente vai passar para vocês. É administrado inclusive pela Oficina Brasil, aqui, essa grande empresa que cuida do nossa parte de atendimento a campo, são especialistas, assim como nós técnicos. Solicita o manual, a gente tem manual desse veículo. Dentro do kit vai uma instruçãozinha de trabalho, mas é uma instruçãozinha básica, tá? Ela é simples, mas a gente tem um manual mais complexo, com 3, 4, 5 páginas ali, com o passo a passo. Vale a pena solicitar esse manual, tá? Vocês recebem de forma gratuita, ou eu vou explicar para vocês onde que baixa também. Não precisa nem ligar no 0800, você mesmo pode baixar esse manual, tá? No nosso portal dos serviços. Então aqui fala aqui desde o início da operação, né? Retirada das velas até o final aqui. E uma instrução que geralmente a gente coloca os pontos onde a gente percebe que tem mais índice de erros, né? Ou às vezes a gente esquece, não se atenta. Então a gente coloca sempre em vermelho no final do manual. Olha, presta atenção nisso daqui, tá? Para que seria no da Amarok? Deixar uma região para posicionamento nominal do ponteiro na posição certa, né? Verificar aqui o ponteirinho, se ele está na posição certa. Se estiver na posição certa, praticamente você fez o serviço bem feito, não vai ter dor de cabeça, né? Se atentar também aos torques dos parafusos, que às vezes um torque incorreto que você dá num parafuso de fixação, você pode quebrar o parafuso, ter um excesso de vibração ali no sistema, e o parafuso pode ter ficado meio torto, né? Ou com excesso de tensão ou falta de tensão, ele pode ter uma vibração, pode vir a quebrar algum parafuso. Então, alguns veículos exigem, né, que o torque do parafuso seja dado corretamente. E a Amarok é um deles, tá? A gente já teve alguns problemas aí por conta de torque incorreto nos parafusos de fixação. Então, parece que a gente está meio com frescura, né? Falar, não é tanto assim. Se a gente, por experiência própria. Tomem cuidado com isso. Tenham em mão sempre um torquímetro ali e coloquem o torque correto nos parafusos. Cada parafuso tem o seu torque e você não vai ter problema. Então, algumas falhas de montagem que a gente observou, né? Já na Amarok, deformação da placa suporte por conta de choques mecânicos. Contra o batente, aqui o batente com alguns choques mecânicos, por conta de um procedimento incorreto de montagem, um subtensionamento, né? E ruído devido a desalinhamento. O desalinhamento, às vezes, é por conta de torque incorreto também. Vamos avançar aqui e falar de outro veículo que é crítico, que é o motor D4D, né, do Renault 1.0, 16 válvulas, o Clio, por exemplo. Hoje vocês recebem bastante aí. E a linha francesa, ela é um pouco mais complexa, tá? É diferente. Você vai fazer a troca de uma correia dentada de um GM, um Volkswagen, um Ford, é uma coisa. Agora, chegou um Renault lá, chegou um francesinho na oficina, levanta a anteninha de atenção aí, coloque a pulga atrás da orelha, que é um pouco mais complexo. Aí eu vou falar para vocês, peça o manual, baixe o manual no nosso portal de serviço, tá? Leia atentamente cada operação. O próprio manual fala, num ponto lá, você leu tudo, vai fazendo passo a passo. Chega no final, fala, ó, se você fez essa operação aqui e não deu certo, começa tudo de novo, é o que o manual fala. E é isso, tá? Você larga tudo, se não chegou no resultado que o manual está falando aqui, deixa eu ver se
por exemplo, aqui no... Mas, enfim, tem essa informação no manual. Lá no finalzinho, você perdeu um baita de um tempão, fez tudo. Fala, ó, confere isso aqui. Se não está batendo com isso aqui, volta lá para o comecinho e faz tudo de novo. Tá? Então, cada operação tem que ser feita da maneira correta. E uma dica, excepcionalmente, o carro francês, você deve fazer essa substituição do tensor com o carro suspenso, tá? No elevador de preferência, tá? No elevador, mas para quem não tem elevador, suspendo a frente do carro no macaco, pelo menos. Faça isso. Não deixe de fazer. Não faça no chão a substituição desse kit de correia dentada aqui, não. Por quê? Por conta das operações que podem dar errado, e aqui no finalzinho, esse carro tem uma saliência no bloco do motor, e você tem que olhar por baixo dele, quando você terminar a montagem, se a polia tensora não está encostada nessa saliência. Aqui não está, né? A gente tem um espaço aqui, você vai olhar e vai ver que tem um dedinho de distância, tá legal, você fez a montagem bem feita. Agora, você fez tudo certinho, ou pelo menos pensa que fez certinho, né? Às vezes alguma coisa pode ter saído fora do que a gente esperava. E você, só um minutinho. Aí você olhou, essa polia está encostada nessa saliência, desmonta e faz tudo de novo, que alguma coisa deu errada. Claro. No caso, quando você coloca o tensor, você vai tensionar do lado correto, ela não vai pegar lá no... Geralmente não, né? A gente tem... Isso. Então, aí que está. A pergunta do nosso amigo aqui, né? O questionamento dele. É exatamente o que ele falou. É que hoje eu estou dando uma corrida aqui por conta do tempo, né? Então eu não estou... a gente tem 40 minutos. Geralmente um treinamento nosso, ele tem em torno de 1h30, 2 horas. Hoje, como seria, pediram para a gente fazer em 40 minutos. A gente está dando dicas, né? Eu não estou com o passo a passo aqui. Mas é o que o nosso amigo falou. O manual, ele instrui o sentido... Falhou aqui aqui. O sentido de montagem. Se a gente pegar bem do comecinho dele aqui, ele vai falar motor em alinhamento das marcas, bloqueio do volante, remoção do tensor, posicionar, instalar a nova correia dentada no sentido anti-horário, né? Pelo virabrequim. Então, ele dá o sentido correto da montagem, sentido anti-horário. Se você montar no sentido horário, provavelmente, no final do trabalho, vai pegar lá a polia vai estar pegando na saliência do bloco do motor. Tá? É uma observação, é o que eu falei, né? Siga o que está no manual, passo a passo. Baixe o manual antes de fazer a montagem. Não queira seguir a experiência que você tem em Volkswagen, GM, Ford, que é outra coisa. É outro tipo de produto, tá? Baixe o manual desse produto. Vou contar um caso aqui, a gente está avançando para o final já. Deixa eu ver que horas são. Um caso aqui rapidinho. Eu estava ouvindo um pouco da palestra do Caco Barcelos lá antes de entrar, e ele estava falando um pouco da situação econômica do Brasil, né? Pelo que eu não sei se vocês assistiram a palestra dele lá fora. Ele estava falando um pouco que eu não assisti inteira, mas o pedaço que eu peguei, ele estava falando da situação econômica do Brasil. E eu lembrei desse caso. Não era para eu falar isso, mas me veio na cabeça. Às vezes a gente escuta algumas coisas e fala, eu passei por um caso assim, eu vou falar. Eu fui numa oficina esses dias, no bairro de Itaquera, perto do estádio do Corinthians, né? Quem que é corintiano aí? Todo lugar tem corintiano, né? Mas lá perto do estádio do Corinthians.
E eu fui chamado numa oficina que o mecânico travou o tensor do Clio. E aí até o dono do carro me ligou para a gente, falou, olha, eu tenho certeza que meu mecânico montou corretamente, porque ele tem 40 anos que ele tem a oficina, então eu confio no trabalho dele. Eu falei, não, tá bom, vamos lá, vamos acompanhar. Quando eu cheguei na oficina, a oficina era extremamente simples, tá? Eu não estou criticando, eu só estou falando o que eu vi lá, a situação que eu falei, que eu vi. Cada um trabalha dentro da sua possibilidade, né? Como o Caco Barcelos falou lá, é a situação do nosso país. Tem uns que têm mais dinheiro para investir, outros têm menos. E esse senhor era bem simples, esse mecânico. Ele tinha uma situação bem humilde, e a oficininha dele lá, chão batido, nem piso tinha, era chão batido. E eu entrei lá, observei, não tinha elevador, não tinha nada. Aí eu já fiquei preocupado. Aí eu falei, um senhor bem simpático, tá, me recebeu muito bem. Ele até tinha avançado de idade, tinha 78 anos de idade. Ele até sentou, falou, não tenho sustentação na coluna, eu vou sentar aqui para falar com você. E eu falei, cadê o carro? Falei, o carro está ali. Eu olhei, era isso daqui que aconteceu. Travou na saliência aqui. E que o produto fica dessa forma aqui, tá? Aqui é a marca que eu falei que travou na saliência e o que acontece com o produto. Porque a correia está girando, só que o produto, o anel externo está travado na saliência. Então, fica comendo uma parte do produto aqui, fica comendo, tá? Que aqui, ó, a correia está girando, só que o produto está travado aqui no anel externo. Eu perguntei para ele, tem elevador? Não, não tenho. Como é que o senhor montou? Ah, montei no chão aqui mesmo. Aí eu peguei o manual, tem essa ferramenta aqui? Não, não tenho. Tem torquímetro? Não, não tenho. Tem isso? Não, não tenho. Mas como que o senhor apertou? Ah, peguei a chave e apertei. Ah, aí eu fui ouvindo. Aí estava o dono do carro lá. Aí eu falei, puxa vida, como é que eu vou explicar, né? Aí eu expliquei certinho, com jeito. Falei, olha, o que aconteceu foi isso. A montagem, infelizmente, foi feita de uma forma que o resultado no final não foi o que a gente esperava e o produto travou. Aí ele reconheceu. Ele falou para mim, não, você está certo, é isso mesmo, eu errei. Mas eu não tenho dinheiro para pagar o conserto. Aí eu olhei para o dono do carro falou, eu também não tenho, eu estou pagando ainda as prestações do primeiro conserto aqui. Eu fiz parcelado para ele, eu ainda estou pagando um pouquinho por mês. Eu falei, e agora? Aí eu expliquei, o certo era o senhor pagar, porque o senhor errou, mas a fábrica não tem nada a ver com isso, né? Mas eu levei, aí o dono do carro falou que ele tinha uma filha especial, que ele gastava R$5.000 de remédio por mês, até mostrou o laudo do médico, a carteirinha da onde a menina estudava, uma escola especial. Mas uma história triste, né? E o mecânico também falou, eu só estou com a oficina aberta porque eu ganho de aposentadoria um salário mínimo, não paga nem os remédios que eu tomo. Então, o meu sonho era fechar isso aqui e voltar para a Bahia, mas eu não tenho dinheiro. Infelizmente, eu tenho que continuar trabalhando. Eu falei, puxa vida. Falei, então faz o seguinte. Eu falei, vocês acreditam em Deus? Falou, sim. Falei, então ora que eu vou ver o que eu consigo fazer. Vamos orar. E até eu orei pela família, que eu fiquei sensibilizado. Levei para a chefia lá a situação. Meu chefe se sensibilizou com a história e a empresa acabou pagando todo o prejuízo. Falou, acertamos com uma retífica, pagamos a retífica do motor, pagamos as peças e o mecânico deu a mão de obra, né? Falou, a mão de obra é comigo. Só que a gente foi lá acompanhar, né? Falou, foi 2 técnicos juntos para não acontecer de novo. Aí fomos lá, pegamos o macaco, erguemos o veículo, fizemos a montagem junto com o mecânico e tal, levamos nossas ferramentas, torquímetro, nossas chaves, a maletinha de ferramenta que a gente tem. Fizemos a montagem dentro da oficina dele. O dono do carro ficou super feliz, falou, Deus ouviu minhas orações, e ouve mesmo. E todo mundo ficou feliz, né? E a fábrica, fiquei até surpreso, porque isso nunca aconteceu. Em 24 anos que eu estou lá,
nunca a fábrica tomou essa atitude, mas até eu fiquei surpreso. Mas, enfim, o que eu quis dizer com vocês dessa história? É para não acontecer isso com vocês também, né? Porque pode ser, a fábrica pagou para ele lá, mas pode ser que no seu caso, se você tiver esse problema, a fábrica pode ser que não vai se sensibilizar e o prejuízo fica com quem cometeu o erro, né? Então a gente tenta evitar que o erro aconteça, né? Pode falar, amigo. Para justamente fazer a montagem do serviço corretamente. Às vezes a gente não acha em locais esse acesso. Como é que a gente acessa para a gente ter essa informação? É o que eu vou passar agora, tá? O nosso amigo aqui perguntou, onde que eu consigo essas informações? Eu vou avançar aqui, a gente chegou no final. A gente tem um portal de serviço chamado Rap Expert. Se vocês quiserem tirar a foto aí da tela, é esse nome aqui que está na minha camiseta, que está na tela, Rap Expert. É um site, tá? Um portal de serviço. O que eu preciso fazer? Quanto que eu pago por mês? Nada, é gratuito, tá? Você não paga nada. O único trabalho que você vai ter é o primeiro acesso, que você vai criar um login, uma senha, simples também. Não precisa colocar CPF, o endereço, o nome da mãe, do pai, nada. Algumas informações básicas. O seu nome e tal, alguma coisinha ali, vai pedir para você criar um usuário e uma senha. Só isso. Aí, a partir mesma hora ali, 5 minutinhos, 2 que você perdeu, você já tem acesso gratuito. Acesso gratuito aqui. A quê? Ali tem todos os manuais de trabalho, esse que eu falei, do motor D4D, da Amarok, do Fiat, 16 válvulas. Isso eu estou falando da parte de motor. Mas eu tenho informação também de embreagem, de rolamento, de tucho hidráulico, enfim, todos os produtos que a gente fabrica. E vídeos também. Na pandemia, né, que a gente estava de castigo, não podia sair, nós gravamos um monte de vídeos curtos ali para colocar no canal, dicas de 1 minuto, 2, 3 minutinhos ali, uma operaçãozinha simples. Você falou, eu estou com dúvida só naquele ponto da operação. Então vai lá, assiste o vídeo, tem uns vídeos meio que tem eu lá, tem o Ricardo, tem o Sérgio, tem o Atílio, nossos técnicos. Agora, eu quero fazer um curso mesmo, eu não quero dica de 1 minuto, eu quero passo a passo. Tem vídeo lá de meia hora, de 40 minutos, que você vai ver o passo a passo da operação mesmo, cada detalhe. Enfim, pode se divertir no nosso canal e baixe os materiais que tem lá, tá? Vai fazer uma montagem de um carro diferente aí que você não conhece, vai lá ver se tem alguma informação desse veículo, daquele produto, tá bom? Creio que tem, sim. Eu não me lembro agora, não vou te afirmar, mas é para ter, sim. É para ter. Tem algumas informações de tempo, alguma coisa, ferramenta. O que a gente consegue, a gente coloca lá, né? A gente está sempre atualizando, colocando coisa nova. Se tiver alguma sugestão também, vocês podem ligar para a gente e falar, eu queria que gravasse um vídeo ou colocasse um material de tal produto. A gente vai tentar colocar, né? Não é um negócio que está fechado, ainda a gente está colocando. Não tem tudo, mas tem bastante coisa. E se não tiver, a gente corre atrás também, tá bom? Se você precisar e não tiver lá, fala com a gente. E o tempo encerrou. Eu vou... Nossos canais aqui, né? Rap Expert, o nosso catálogo, vocês podem baixar também. E de minha parte eu agradeço. Vou passar a palavra para a Bárbara. Muito obrigado pela atenção. Uma salva de palmas.